Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 9 de fevereiro, o Evangelho é Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbão, é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos diante de um texto do conflito de Jesus com os fariseus. Eles interrogam Jesus: por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Tratava-se desta questão da lei do puro e do impuro, que era muito forte entre estas pessoas, não é? Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, como ensinar a lavar as mãos? Aí Jesus respondeu para eles que Isaías tinha feito uma profecia a esse respeito, de um grupo de pessoas que eram hipócritas, que tinham uma casca bonita, mas o interior era verdadeiramente selvagem, era distante de Deus, era grosso, era um interior realmente estranho à vontade de Deus. Disse: eles me louvam e me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E de nada adianta o culto que me prestam, porque as doutrinas que eles ensinam são preceitos humanos. Aqui está um grande risco, de transformar a religião em preceitos, em regras, em coisas muito humanas, e tirar do centro de tudo isso o Cristo e a sua palavra, que torna novas todas as coisas. Então guardemos neste dia esta reflexão sobre a lei do puro e do impuro, mas sobre um Cristo que vem ensinar às pessoas que a renovação espiritual, que a vida verdadeira, ela não precisa de cascas, não precisa de aparências. Ela é algo belo que brota de dentro para fora. Cristo se apresenta como aquele que veio ensinar as pessoas a viver a lei do modo verdadeiro, viver a lei amando. O novo mandamento dado por Cristo na última ceia precisa ser sempre recordado. E Jesus então continua a sua reflexão, dizendo: vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição. É um grande risco que nós corremos, de querer viver numa igreja sem Deus, de querer viver uma fé que, digamos assim, coloca Cristo e o Evangelho em segundo ou terceiro lugar. Primeiro vem as regras, segundo vem as regras e terceiro vem as regras. Depois vem o Evangelho com toda a sua força, o seu poder
mas sempre as regras em primeiro lugar. Interessante que nesse domingo passado, o texto mostrava algo muito belo. As pessoas deixaram que escurecesse, era um dia de sábado, para ver a transição do sábado para o domingo, para poder trazer doentes e endemoniados para que Jesus curasse. E o que aconteceu ali então? Jesus pôde curar e mostrar para eles que o dia por excelência é o dia do Senhor, é o domingo, e que a vida cristã deve ser como se fosse um eterno domingo, um domingo que não tem fim, e que no domingo o sol da justiça, solis invictus, que é o próprio Cristo, é que brilha para os homens, é que brilha para as pessoas. Ele é o sol do qual a humanidade verdadeiramente precisa, porque ele ilumina e gera fecundidade de dentro para fora e não de fora para dentro. Possamos nesse dia de hoje pensar no Evangelho e pensar no Evangelho não como um conjunto de normas, de regras. Há muita gente sentida, dolorida e sem coragem de se aproximar da igreja, porque muitas vezes não se sente à altura, porque existem muitas regras. Por outro lado, não faltam pessoas que queiram ditar regras e tornar o cristianismo algo impossível de ser vivido. Jesus veio anunciar o Evangelho como boa notícia, e boa notícia que foi anunciada aos doentes, aos coxos, aos leprosos, aos possuídos por demônios. Que no dia de hoje essa palavra possa nos inspirar. Um Cristo que veio ensinar o homem que mais importante que o parecer fazer é o fazer de fato. Mais importante que a casca é a essência. Mais importante que o que está em torno é de fato aquilo que está dentro da pessoa. Em outro texto, Jesus dirá que estes homens querem fazer remendar pano velho com um remendo novo, querem colocar um remendo novo no pano velho, quer dizer, querem ter uma atitude nova, bonita, mas num coração velho, numa mentalidade velha, estragada, que não aceita a novidade do Evangelho. E esse pano não servirá, será uma atitude nova em meio a tantas atitudes velhas de destruição, de discriminação e de todas estas coisas. Que o Senhor nos dê a graça de viver um belo dia, segundo a sua santa palavra. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.